Eu os convido a abrirem suas Bíblias nesse texto, irmãos. Lucas 18. Quero pregar com base neste texto e em outros, neste e em outros. Cristo Jesus, a vida toda em oração. Cristo Jesus, a vida toda em oração. E gostaria muito que, pela graça de Deus, eu fosse fiel e claro, para que você entenda o significado dessa expressão, vida toda, no título da pregação. E o significado do que nós veremos já no texto lido, com o dia e noite, e em outros textos com o sem cessar, e que isto seja bênção para você, compreender o ensino da palavra, que não está, pela graça de Deus, dada e em suas mãos, para esmagar você, mas é instrumento de Deus para a tua edificação. Acompanhe a leitura da palavra, por favor. Lucas 18, de 1 a 8. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva está me importunando, esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse texto que acabei de ler costuma ser tomado por alguns a partir da tradução infeliz da parte B do verso 7. A parte B do verso 7 tem uma tradução infeliz. O texto diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, e até aqui, excelente. Mas depois o texto diz: embora pareça demorado em defendê-los. E, meus queridos, o texto grego não diz isso. E para conferir isso, então, eu fui a algumas traduções, não apenas em língua portuguesa, mas em outras línguas. E graças a Deus, o que você deve entender deste texto, irmãos, é que Deus, diferente do juiz iníquo, tem paciência conosco. O juiz iníquo não tinha paciência com a mulher. E porque ela o importunava, ele disse: eu vou atender essa mulher para parar de me incomodar. Nosso Deus não se impacienta conosco. Nós buscamos o Senhor, e o texto diz no verso 7, clamam dia e noite. E o texto diz no versículo 1, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E o nosso Deus não perde a paciência conosco. Ele ouve a nossa oração em Cristo Jesus. Anote aí na sua Bíblia, no versículo 7. E terá paciência com eles. O texto fica: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, e terá paciência com eles? É uma pergunta retórica, é uma afirmação.
Deus terá paciência com aqueles que o buscam dia e noite. E nessa paciência, verso 8, Ele nos fará justiça. Mas então vem o ensino. O ensino desse texto é: haverá crentes orando a Deus? Esse é o ensino do texto. Ou as pessoas viverão como se estivessem nas suas rotinas e achando que a sua vida rotineira é oração a Deus. O verso 8 diz: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, olha o ensino, esse é o ensino: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Nós temos falado nesses dias iniciais do ano sobre oração. Na quinta-feira, pudemos estudar com os que participaram, e a igreja recebeu o estudo digital sobre o que é oração, a entrega dos nossos desejos. E o que desejamos? Se somos espirituais, desejamos a Deus, desejamos honrá-lo, adorá-lo, servi-lo, aprender dele. Se somos carnais, queremos as coisas do tempo, queremos as coisas que satisfazem a carne. Temos aprendido que devemos crescer espiritualmente e diminuir quanto à nossa carnalidade, não é isso? Então apresentamos os nossos desejos em Cristo, no poder do Espírito, para honrá-lo e para agradá-lo. Aprendemos isso na quinta-feira, e os irmãos se recordam agora. Na sexta-feira aprendemos sobre orar no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. E orar no poder do Espírito Santo é quando o crente em Cristo ora segundo as Escrituras, ora o que aprendeu na palavra, porque a palavra de Deus é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. E ontem, estudando juntos o livro de Atos, aprendemos que a oração é um instrumento de Deus para a nossa comunhão com Ele, mas não apenas com Ele. É um instrumento de Deus para a comunhão da igreja, porque a igreja reunida ora, é claro, por motivos próprios à sua reunião. Eu não oro na reunião da igreja por uma enfermidade particular minha. Não. Eu oro a Deus sozinho, oro a Deus com meu amigo muito chegado a respeito daquela coisa particular minha. Mas como igreja, oro a Deus em unidade pelo reino de Deus, pela saúde da igreja, pela fidelidade da palavra, pelo testemunho dos irmãos. Oro para que o Senhor Jesus Cristo venha logo. Oro pelo testemunho daqueles que estão nos campos. Oro pela paz da igreja, por meio da paz promovida pelas autoridades públicas. Enfim, oro segundo as Escrituras, com a igreja, em unidade da igreja. Pela graça de Deus, hoje de manhã estudamos sobre a alegria no Senhor. Não estudamos sobre isso, irmãos? Alegria que há somente em Deus. Onde está a sua alegria? E a seguir, estudamos na razão por que podemos orar a Deus. Por que eu posso buscar a Deus? Tão somente porque Ele disse como deveria ser o seu culto, disse como deveria ser a sua oração, portanto, e disse que isso se daria tão somente pelo cumprimento feito por Cristo Jesus, da determinação que Ele, Deus, apresentou a respeito do seu culto. Ou é do jeito de Deus em Cristo, ou não tem culto, ou não tem oração. Ora, tendo aprendido tudo isso, 5 lições já, nós vamos a uma sexta lição agora. E a sexta lição vai tratar sobre orar sem cessar. Orar, como o texto diz, sempre e nunca esmorecer.
Orar e preservar diante de Deus como cristão que sou e como você é, como igreja que somos. Orar crendo no Deus a quem buscamos, não em outro, não ao mesmo tempo em alguém, mas somente nele, só pela mediação de Cristo. Vamos aprender sobre isso esta noite. Eu convido você a me acompanhar no estudo da palavra. E nós começamos este caminho pela palavra com um texto muito conhecido. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, o famosíssimo verso 17. Talvez você possa mencioná-lo sem abrir a palavra, porque ele é curtíssimo e creio que, na hora que você abrir, você vai dizer: puxa, eu já sabia. O que diz aí, irmãos? Orai sem cessar, dia e noite, a tempo e fora de tempo. Irmãos, sabe quem foi que te criou? Calma, eu também sei, porque Ele também me criou. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso que nos criou, nos fez humanos como nós somos. Humanos. E você sabia que os seres humanos, embora as mães teimem em dizer o contrário, os seres humanos só podem prestar atenção em uma coisa de cada vez. É possível que você preste atenção em coisas sucessivas e alternadas muito rapidamente, mas só prestará atenção em uma coisa de cada vez. Quem nos fez assim? Foi Deus. Deus nos fez assim. Eu não consigo dirigir o carro e fazê-lo bem enquanto estiver fazendo alguma outra coisa. E é por isso que é proibido dirigir usando o celular. Você está conversando com a pessoa que você ama e outra pessoa chama a sua atenção. Aí você vai conversar com aquela pessoa prestando atenção na outra. O que você faz? Você nem dá atenção para uma, nem conversa com a outra. Você se perde, porque você não consegue fazer as coisas ao mesmo tempo. Eu sei que as mulheres vão dizer diferente. Nós fazemos um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, vocês fazem coisas alternadas, com rapidez. E se fossem um pouco mais humildes, saberiam que os homens também fazem isso, porque isso é humano. Os humanos fazem isso. É por isso que o goleiro, quando está lá defendendo a sua meta, ele vê a sua defesa, vê o atacante com a bola e escuta o seu treinador gritando com ele. Mas ele dá atenção para isso rapidamente, em alternância, mas não tudo ao mesmo tempo. Ele se perde. É capaz que o atacante esteja vindo e ele olhe para o treinador e fale: como? Gol. Atenção singular. É assim que nós somos. Pastor, de onde você tirou isso? Das neurociências. Eu não inventei. Isto é parte da pesquisa neurocientífica contemporânea. Está presente nos estudos dos professores. Professores estudam neurociências. Deus não nos fez para termos múltiplas atenções simultâneas. Por que estou falando sobre isso? Porque nós compreendemos errado o conceito de orar sem cessar. Nós entendemos que orar sem cessar é estar sempre em oração, e isto quer dizer não fazer outra coisa senão orar. E o que acontece com o seu coração diante disso? Eu não consigo. Eu não cumpro o que Deus mandou fazer. Alguns orgulhosos vão dizer que fazem, estão mentindo. Porque são humanos, não fazem duas coisas simultâneas. Temos que aprender o significado disto. E não é um esmagamento seu. Não é passar com um rolo compressor sobre você e dizer: seu incompetente, você não ora sem cessar. Mas é aprender o significado disso, e aprendemos nas Escrituras. Olha lá em Gênesis capítulo 17, verso 1.
O que é orar sem cessar? Temos visto, graças ao bom Deus, nas Escrituras, que o Senhor, Deus o Filho encarnado, se manifestou muitas vezes antes da encarnação histórica, antes de nascer da Virgem. Temos visto isso muitas vezes, e aqui vemos mais uma vez. Gênesis 17:1, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe, a palavra apareceu-lhe é frisada, o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora, veja o que eu vou ler. Orai sem cessar. Anda na minha presença e sê perfeito. É este o sentido, irmãos. Quando somos exortados, quando somos chamados, quando nos apresentado um dever, o dever de orar sem cessar, o que está sendo apresentado para nós é que nós devemos, em qualquer ocasião, ter a consciência de que estamos na presença de Deus e que na presença de Deus cabe agora orar. Cabe nessa situação orar. Mas enquanto você ora, veja se não bate o carro. Enquanto o cirurgião ora, veja se não corta a veia errada. Enquanto a professora ora, veja se não deixa o bagunceiro. Hoje é TDAH, né? Não, já sabem que não é sinônimo, né? Tem bagunceiro e tem TDAH. Não vai perder ele de vista. Oração diante do Senhor, isto é, vivendo conscientemente diante do Senhor. Isto só o cristão pode fazer. O cristão pode fazer o seu melhor trabalho, o seu melhor serviço e orar, sempre diante do Senhor. E estar conscientemente diante do Senhor significa o que, irmãos? Orar sem cessar. Significa andar na presença de Deus e ser perfeito. Abra comigo lá em Efésios 5 e veja, por favor, o verso 18. Erro é 6,18. Efésios 6,18. Como vamos andar? Vamos andar, você já encontrou? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E o que mais você fará na vida? Você vai conseguir trabalhar? Deus conhece você e sabe que a sua atenção é singular. Logo, preste atenção naquilo que você está fazendo e mantenha-se consciente. Faço isso diante de Deus. Faço isso para a glória do Senhor. O trabalho, a cozinha, a oração em si, diante do Senhor, sem a tortura de nos imaginarmos descumprindo, porque alguém lhe disse que é para você orar o tempo todo e não fazer mais nada além disso. A palavra nos ensina com fidelidade, consciência permanente, consciência do Senhor. Mas você poderá dormir, consciência do Senhor, e você poderá fazer outras coisas que o honrem. Consciência do Senhor, e você orará a Deus. Eu estou dizendo isso tudo para você e vou tomar um exemplo importante. A vida de oração do nosso Senhor Jesus. Não é esse o tema da pregação dessa noite? Cristo Jesus, a vida toda em oração. A vida toda em oração. Vou fazer esse estudo com você a partir do Evangelho de Lucas. Então você pode ir para Lucas
vai ficar fácil de você me acompanhar. Nosso Senhor Jesus passou a vida toda em oração, isto é, consciente de que estava na presença de Deus. O Senhor disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Cristo Jesus, o perfeito, andava na presença do Senhor. Ele fazia isso desde antes de iniciar o seu ministério. Capítulo 3, verso 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu. Eu prossigo. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Vamos raciocinar juntos. Isabel concebeu de Zacarias, e em seu ventre se desenvolvia um bebezinho, vou chamar assim, que todo mundo compreende. O nome que lhe foi dado depois, quando nasceu, foi João. Lembram-se disso? Maria soube da gravidez da sua parenta por meio do anjo que lhe anunciou. E aquele anúncio feito para Maria: Isabel, tua parenta, já idosa, estéril, concebeu, porque não há impossíveis para Deus. Isso ajudou Maria na sua compreensão daquilo que aconteceria com ela, porque, diferente de Isabel, não haveria Zacarias para ajudar na concepção. Mas o exemplo era: idosa, vai conceber. Maria então compreende: aquilo que foi muito difícil para Isabel e que é impossível para mim, porque não há relação sexual minha, não é impossível para Deus. Deus fez uma coisa, Ele pode fazer outra. Eis aqui a serva do Senhor. Não é assim que temos lá no capítulo 1 de Lucas? Pois bem, o texto prossegue e Maria vai visitar Isabel. Raciocine comigo. Quando Maria se aproxima de Isabel, quais são as palavras de Isabel para Maria? Que o seu bebê se expressou quando chegou a mãe do seu Senhor. E por que isso aconteceu? A palavra diz: porque o bebê no ventre materno estava cheio. Você acha que o bebê cheio do Espírito Santo, João, tinha o Espírito Santo, e Jesus no ventre materno não tinha? Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o Verbo encarnado, o Senhor Jesus sempre o Cristo, sempre o Messias. É assim que é descrita a sua visita a Jerusalém, impressionando os sábios no templo. Jesus Cristo não passou a ser cheio do Espírito Santo neste evento que acabei de ler. Mas o que é este evento? Este evento é o início do ministério público do Senhor Jesus, em que agora ele é reconhecido com o testemunho de João. Este é aquele onde está o Espírito Santo, e este é aquele que batizará com o Espírito Santo. Leia o Evangelho de João no capítulo 1, ao redor do versículo 30. Você vai ver isto. Ora, o que nós temos aqui então? Nós temos o Senhor Jesus sendo apresentado publicamente para o seu ministério, mas alguém que já era o Verbo encarnado e que já vivia em oração. Por isso eu li o verso 21. Você prestou atenção no verso 21? E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, irmãos, o pai ainda não tinha dito nada para o filho. Ele disse publicamente, como está registrado no final do 22, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ainda não havia aparecido a pomba
quer dizer o Espírito Santo em forma corpórea, como diz o verso 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. O que é dito é que o Senhor Jesus estava em oração naquele momento. Não há registro anterior, mas não me complica nada o coração dizer a vocês que ele era um homem de oração, que vivia na presença do Senhor, mas vivendo na presença do Senhor, era um menino que crescia e se fortalecia. Veja, por favor, o versículo 40 do capítulo 2. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Veja o 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus não vivia numa cúpula, não vivia separado do mundo, não vivia naquilo que alguns querem convencer a você, que é o significado de orar sem cessar. Ele vivia sempre consciente da presença de Deus, e em momentos específicos fazia especialmente o que fez aqui no 21, estando ele a orar, e orava. O Senhor Jesus orava antes de iniciar o seu ministério. Como você que creu nele e que é habitado pelo Espírito Santo, deve fazer, ainda que não tenha um ministério na igreja. Nosso Senhor Jesus, aí no capítulo 4, versos 1 a 4, vai dizer de algo sobre a sua oração. Veja comigo o texto, 4, desde o 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Agora, atente bem para o verso 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. O que quer dizer isto, meus irmãos? Isso quer dizer que o Senhor Jesus, naqueles 40 dias em que nada comeu e nada bebeu, passou o seu tempo na presença do Pai, passou o seu tempo consciente de que estava diante do Pai, e certamente orou. Agora eu vou lhe perguntar mais: era um homem que estava ali? O texto diz que ele não comeu, diz que ele não bebeu, diz que ele não dormiu. Não diz, porque não era isso que significava ficar 40 dias em jejum. O que o Senhor Jesus Cristo fez como homem foi algo totalmente fora do comum. Aconteceu pelo poder do Espírito Santo, mas era um homem ali, e um homem que, faminto, sedento, exausto, dormia. Será que o Senhor Jesus orava enquanto dormia? Irmãos, precisamos ser maduros ao lermos as Escrituras e entender que o nosso Senhor Jesus passava o seu tempo consciente diante de quem estava. Despertou diante do Senhor, caminhou, assentou-se, cobriu-se do sol, ajoelhou-se na presença de Deus e alimentando-se da palavra do Senhor. O Senhor Jesus, certamente ele teve no seu ministério uma vida de oração, e isso incluiu o tempo no deserto. Foi fortalecido na fraqueza, na presença de Deus. Veja comigo agora o capítulo 5. Lerei os versos 12 a 16.
Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Mais uma vez eu lhe faço a pergunta: você entende que o Senhor Jesus estava em comunhão com o Pai enquanto fazia inúmeras curas? Você entende que ele estava em comunhão com o Pai enquanto caminhava pelas ruas? Certamente. Mas enquanto ele respondia àquele que, sendo leproso, pedia que fosse curado, como diz o verso 13, quero, fica limpo. Com quem ele está falando? Está falando com o leproso e purificando o leproso da sua contaminação. Nesta hora, ele está consciente da presença de Deus, consciente da sua comunhão, diante de quem age e vive. Ele não está relaxado, ele não está pensando em comprar uma bala, ele está focado no Senhor, mas está falando com um homem. Naquele momento ele não está em oração. Logo, será que Jesus não cumpriu o orar sem cessar? Está consciente do Senhor. E quando ele não pode estar fazendo aquilo que é a sua atividade de anúncio do Evangelho, o que ele faz? Verso 16. Ele mantém o foco no Senhor. Por que eu digo isso? Irmãos, durante algumas vezes eu pedi à igreja, quando cheguei aqui, uma década atrás, que cheguei e as novidades costumam ser assim. Infelizmente os irmãos, talvez por ingenuidade, talvez por maldade mesmo, gostam de criar antagonismo entre pastores, sabe? Então o irmão vai para um pastor e fala: você é que prega bem, como você eu nunca tinha ouvido. E o outro pastor está aqui do lado. É uma deselegância, no mínimo, né? Estamos juntos no serviço, não é verdade? Não estamos competindo, não é? Mas acontece de vir irmão e falar coisas assim, lisonjeiras. Irmãos, cheguei aqui diante dessa situação, pedi aos irmãos: por favor, nunca me elogiem. E nunca me elogiem porque eu sou fraco, sou pecador, eu sou mau. O seu elogio para mim pode cair como um veneno no meu coração. E eu vou me orgulhar. Me preserva, você me ama, ora por mim, mas não me elogia. Nosso Senhor Jesus, bem diferente de mim, mas também muito parecido, porque era homem, estava diante de inúmeras pessoas e as curava, e era famoso. E as pessoas, como diz lá em João capítulo 6, queriam elevá-lo a rei, mas ele dizia: ainda não é chegada a minha hora. Olha o exemplo de Cristo, humilde, humilhado, mas sendo tentado à exaltação. Você percebe isso? O que Jesus faz? Todo mundo dizendo: ele é bom, ele cura, ele é maravilhoso, vamos até ele. O que ele faz? Mantém o foco. O foco é a consciência em Deus, o serviço a Deus. Como eu o faço? Como ele o fez? Afasta-se. Verso 16. Retirou-se para lugares solitários
e orava. Quando queres orar, vá ao teu quarto e, fechada a porta, ora ao teu Pai que te ouve em secreto, e o teu Pai te ouvirá. É o que ele está fazendo. Ora em secreto. E ele fazia isso certamente porque o seu coração era tentado, irmãos. Ele foi tentado em todas as coisas, contudo, sem pecado. Ele se mantinha consciente da presença do Pai e orava em cada oportunidade que tinha. Eu continuo. Veja o capítulo 6, verso 12 e mais 2 textos a seguir. 6:12. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Irmãos, isso é uma bênção, precisamos fazer isso. Passou a noite orando a Deus. E verso 13, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Você percebeu que há uma ênfase na oração no 12 e que não há essa ênfase no 13? Porque não é a oração sem cessar que as pessoas entendem. É mais um texto mostrando que ele na presença de Deus vive, mas reservou um tempo para orar. E ele tendo orado ao Senhor, sabendo que tinha autoridade dada pelo Pai sobre a terra, mas na sua humilhação, buscando o socorro do Pai, para de orar, sempre consciente do Senhor, e vai aos seus discípulos e com eles fala agora: de vocês todos, é você, Simão, é você, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, e assim até o fim da lista. Orava e trabalhava, as coisas aconteciam alternadamente, mas todas elas com consciência da presença do... Você está guardando isso? Já repeti muitas vezes. Isto significa orar sem cessar. Aqui está o nosso Senhor, Ele manifestando a sua autoridade sobre os seus discípulos debaixo do Pai. Agora veja o 9:18. Estando ele orando, à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Vocês perceberam que ele estava orando e depois falou com os discípulos? Estou repetindo bastante, eu sei, irmãos, mas é para você aprender a parar de se cobrar conforme as pessoas mentirosamente te dizem que significa orar sem cessar. Ele orou e parou de orar, e falou e perguntou coisas importantíssimas. E a pergunta que ele fez encaminhou para uma conclusão que o texto traz, que é uma crise. Acompanhe a leitura do texto. Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. E vejam a razão da sua oração agora, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Irmãos, ele está diante de um momento de crise, dizendo para os seus discípulos, sobre os quais tem autoridade: vocês acreditam que eu sou o Messias, e eu o sou, entretanto vou morrer. E os discípulos esperavam que o rei Messias fosse reinar para todos sempre sobre Israel e sobre todo o mundo, e ele diz: vou morrer. Mas ele também diz: vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas isso eles mal ouviram.
mas ele em oração foi fortalecido para dizer àquelas pessoas, não ao Pai, ele já havia orado: Senhor, fortalece-me, discípulos, é isto. Assim você também, ore ao Senhor, busque ao Senhor, fortaleça-se no Senhor e viva na presença do Senhor. E não se culpe porque você, dirigindo, como na figura do caminhão que estava aqui na tela, não estiver o tempo todo em oração. Esteja o tempo todo consciente da presença de Deus. O terceiro texto, nesse mesmo capítulo, verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Observem, irmãos, o tema da conversa era o mesmo tema do verso 22, porque a partida é a morte na cruz. Mas ele está aqui sendo fortalecido na comunhão com o Pai, em oração, especificamente subiu ao monte com seus 3 amigos para orar. Ele não passou o resto da vida no monte. Se você puder acompanhar comigo os versos 34 em diante, enquanto assim falava, me perdoem, pulei o verso 33. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. O que ele estava querendo? Senhor, vamos permanecer para sempre aqui no monte da oração, para sempre aqui no monte da transfiguração. E o que o Senhor Jesus vai fazer é descer do monte, porque nós vivemos diante de Deus, mas oramos em momentos específicos, diante de situações específicas. Não seja cobrado injustamente. Não relaxe quanto à presença de Deus. Não faça de conta que Ele não está na sua presença agora. Na verdade, você na dele. Mas pare de se cobrar e de dizer: não sou capaz. O Senhor te fez assim. Ore e trabalhe. Já dizia Lutero. Eu avanço como mestre exemplar. Vá comigo a Lucas 11. Versos 1 e 2. De outra feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei, e ensina a oração dominical que você conhece. Agora, não sei se você observou que tem uma palavra no meio do versículo 1, depois da palavra quando e antes da vírgula. Qual é a palavra que está aí? De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou. Quando saiu da situação específica de oração e foi para o meio dos seus discípulos. E na situação que ele vivia, e sempre consciente da presença de Deus, ele é questionado: Ei, João ensinou os seus discípulos a orarem, por que o Senhor não nos ensina? E o que ele faz? Ele vai então lá para o monte e começa a orar exemplarmente, certo? Aprendam com o meu exemplo. Não, eles já tinham tido o exemplo. Agora ele os ensina a orar. Ele já ensinou com o exemplo, agora ele vai ensinar praticamente. Orem assim. E ele então diz um modelo temático de oração, que já dissemos tantas vezes aqui, não é para ser repetido como se fosse uma reza. É um modelo temático. Os pontos presentes na oração são por ele elencados. Ele, como mestre exemplar,
orava, e não orando, mas na presença de Deus, consciente, ensinava a orar. Ele o fez, irmãos, sob o peso da morte. Capítulo 22, por favor, vamos lá juntos. 22, a partir do verso 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Eu paro aqui. Percebam, queridos, que isto era um costume dele, ir até lá orar. Logo, você pode reservar tempos específicos para você orar. Pastor, eu gosto de orar pela manhã. Ótimo, irmão. Eu gosto de fazer que nem Daniel, orar 3 vezes por dia. Muito bom, irmão. Eu gosto de orar à noite, pastor. Ok, irmão. Ore a Deus. Reserve tempo para orar a Deus. Mas não entenda que aquilo é toda a sua presença diante de Deus, porque Deus é alguém inescapável. Tenha consciência dele sempre. O Senhor Jesus, consciente, como sempre, do Pai, vai orar e exorta os seus discípulos. Ei, discípulos, o que ele diz? Orem sem cessar? Não, nós estamos aqui agora. Orem agora, para que vocês não entrem em tentação. E os discípulos estavam tentados, sabe, a fazerem o quê? O que acontece com muitas pessoas durante algumas pregações e em muitas reuniões de oração: ficam com sono, ficam com os olhos pesados. O Senhor Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. E eles dormiram. Versículo 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, abatidos sem dúvida, mas dormindo. E então ele repete: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Há motivo para orarmos. Oremos, paremos, concentremos-nos nisso. Atenção! Mas vivamos a nossa vida na presença de Deus. Não relaxemos, não abramos mão disso para cairmos no sono. Consciência de Deus, atenção quanto a Deus, e em muitos momentos, especificamente, oração. Diante desses muitos exemplos da vida de oração do nosso Senhor, nós aprendemos e voltamos para o texto de Lucas 18. E vemos no texto de Lucas 18 que o Senhor está nos ensinando a vivermos na sua presença, crendo nele. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Irmão, creia sempre no Senhor. Sempre. Esteja dirigindo a Ele palavras ou não, creia sempre no Senhor. Será que Ele vai me socorrer? Será que nessa situação eu tenho alguma esperança? Será que vai acontecer o que com meu filho que está sendo operado? Será que aquele salário eu vou conseguir pagar ou vou conseguir receber? Será que eu vou conseguir fazer aquele caminho? Diante do Senhor, saiba, o Senhor providente tem a sua vida em suas mãos, confie nele. Nessa confiança, em muitas e muitas oportunidades, ore a Deus: Senhor, não sei o que fazer aqui. Senhor, eu não sei que passo dar nesse momento. Senhor, agora que eu estou aqui em condição de não bater em ninguém com o meu carro, de não cortar a mão de ninguém com a minha faca que eu estou cozinhando, de não queimar ninguém, Senhor, eu paro na Tua presença e oro a Ti. Senhor, tem misericórdia de mim, eu não sei o que fazer. Creia, meu irmão, isto é orar sem cessar. E é nessa oração, crendo no Senhor, que nós temos a lição anunciada ao início dessa pregação.
Ore a Deus, o Senhor quer ouvir a tua oração. O Senhor te salvou para ter comunhão com Ele. Ele quer a comunhão. Ore a Deus. Ore com fé, creia nele. Haverá, porventura, fé na terra quando vier o Filho do Homem? Concluo. Há extremos errados nessas interpretações. Primeiro extremo errado: eu não consigo orar sempre, eu sou um maldito pecador, não há jeito de eu me relacionar com Deus. Está errado, porque não é esse o ensino da palavra. O ensino da palavra é: não perca as oportunidades, viva consciente diante de Deus, anda na minha presença e ser perfeito. Mas há um outro extremo: já que eu estou andando na presença de Deus, então toda a minha vida é uma oração. Eu não preciso parar para falar com Deus nada. E se engana e acha que é crente, mas vive sem buscar o Senhor. Acha então que anunciando a Jesus basta a si mesmo. Irmãos, nenhum dos dois extremos. Consciência da presença de Deus e aproveitando as oportunidades, orando ao Senhor. Assim oremos ao nosso Senhor.